Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Fernando de Souza Bueno, sou formado em História e vamos gravar nossa aula hoje para o PSS 2022 do Paraná, conforme nosso plano de aula que irá abordar sobre o tema da Proclamação da República. Bom, então vamos começar aqui nossa aula fazendo uma breve análise de como começou toda essa mudança governamental no Brasil. Bom, primeiramente, a proclamação da República ela foi uma articulação entre os militares e os civis, pois todos estavam insatisfeitos com os salários e a carreira, né? Principalmente os militares. E também eles queriam o direito de manifestar suas posições políticas, pois os militares eles não tinham esses direitos na época, né? Havia também um descontentamento das elites emergentes que estavam crescendo no nosso país, e esses grupos eles se uniram em um golpe onde derrubou a monarquia, expulsando a família real, né, nesse período de 1889 aqui do Brasil. Bom, a proclamação da República ela foi resultado de uma crise onde o regime monárquico entrou em decadência após o fim da Guerra do Paraguai em 1870. E nesse mesmo ano, o movimento republicano, né, ele foi estabelecido, lançado aqui no Brasil, onde foi lançado também o Manifesto Republicano. Esse manifesto, o que ele falava, né? Na verdade, ele é organizado contra a monarquia, onde ele tinha os ideais de evolução, né, do período monárquico para o republicano, trazendo mudanças políticas, maior participação da sociedade, né, principalmente em questão de voto, em questão de uma liberdade em geral, né? Então, todo esse descontentamento ele já começou após a Guerra do Paraguai, principalmente dos militares aí, onde eles questionavam seus direitos, pois eles queriam melhoria na carreira, as suas promoções, questão salariais também, que estavam bem defasados, e eles queriam também o direito de manifestar suas opiniões políticas publicamente, né? Onde culminou em um descontentamento maior quando um oficial do exército foi punido porque ele manifestou seu ideal a favor do abolicionismo no Ceará. Então, isso já começou a somar com esses grupos, os militares, os civis e esses grupos emergentes políticos da época. Então, eles começaram a se unir contra o Império e começaram a ver que tinha que haver essa mudança, que esses ideais republicanos seriam melhores que o que estava acontecendo na monarquia naquele momento. Então, além dessas insatisfações, né, disputas políticas entre os conservadores e os liberais também foram fatores agravantes, né, nesse contexto, pois com o crescimento das cidades e as mudanças também do eixo econômico, né, brasileiro ali, e o surgimento desses grupos sociais que queriam maior participação no cenário político, né, como eu havia comentado anteriormente. Mas a monarquia ela não conseguia acompanhar toda essa evolução, ela não conseguia ceder de um modo geral que certos grupos que estavam iniciando fossem participar da política em geral ali naquele momento. Então, sendo que os liberais eles defendiam uma ampliação de voto maior da sociedade e os conservadores ao contrário, né? Eles queriam somente uma certa elite para governar o nosso país. Então, nesse momento, os conservadores eles conseguiram, inclusive, aprovar a Lei Saraiva, né? Essa lei, ela diminuía, estipulava o direito de voto naquela época, onde um certo número de população votava, e foi diminuído apenas para 1,5% da população na época votante. Então, diminuiu muito essa questão dos eleitores no Brasil, né? Desencadeando ainda mais o descontentamento de todos os grupos nessa época, ainda mais na causa republicana, fazendo com que esses grupos apoiassem mais essa causa republicana. Podemos destacar também que a estrutura monárquica ela foi constituída de três pilares, né? A participação política restrita,
né? Principalmente nessa questão conservadorista, e o escravismo também era muito forte ainda no Brasil, e o catolicismo, né? Como o catolicismo ele defendia as hierarquias sociais, né? Então, nas décadas de 1870 e 1880, foram questionadas essa estrutura monárquica, né? Pois o abolicionismo também ele exigia a inserção do negro na sociedade, né? E também o laicismo ele procura estabelecer uma sociedade laica, um governo laico, né? Na época, principalmente em questão do catolicismo que estava muito forte, né? Então essas elites emergentes e os militares, os políticos, as classes populares estavam muito insatisfeitos e o crescimento fez com que a monarquia ela perdesse a sua força. Então o crescimento, o ideal republicano, né, principalmente ganhando esses grupos em geral que estavam descontentes, fez com que a monarquia ela perdesse força, né? Então, após todo esse descontentamento com o império, com o regime monárquico, alguns nomes importantes se reuniram, né, de todos esses grupos, e tentaram convencer o Marechal Deodoro, onde o mesmo aderiu à ideia republicana, e com suas tropas, em 15 de novembro de 1889, ele foi até o quartel-general e prendeu o Visconde de Ouro Preto, demitiu e prendeu o mesmo, e depois ele achou que haveria uma mudança no regime monárquico, mas não aconteceu. Foi então que no mesmo dia os grupos ali republicanos foram até a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, fizeram uma sessão extraordinária e proclamaram a República naquele momento, naquela data, naquele mesmo dia. Então, na programação da República, todos comemoraram, foram às ruas, houve uma certa resistência por parte do marido da princesa Isabel, né? Mas foi uma resistência fracassada. E o imperador até acreditava que haveria uma solução para toda essa situação, mas isso não aconteceu. Então o Marechal Deodoro foi proclamado o primeiro presidente da história do Brasil, né? Ali houve também, foi formado um governo provisório com toda aquela turma, aquela pessoal que estava organizando a proclamação da República. E em 16 de novembro de 1889, a família real foi expulsa do país. Então essa foi uma fase, né, da proclamação da República que a gente contou aqui nessa aula para vocês. E qual que foi a conclusão de tudo isso, né? Quais foram, o que aconteceu após isso, né? Houveram muitas mudanças políticas, mudanças na forma de governo, implantação do federalismo, que saiu aquele governo descentralizado e formou todos os estados do nosso país. O sistema eleitoral também foi mudado, né? Foi estabelecido o sufrágio universal masculino para homens com mais de 21 anos. Né? E o Brasil se tornou um estado laico também, e o presidencialismo tornou-se o sistema de governo nessa época, né? E houve também uma nova Constituição, a Constituição de 1889. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigado, pessoal!